Como que uma empresa que está faturando 4,9 bilhões consegue estar em queda como a Klabin 4 na nossa carteira? Antes de começar esse vídeo, eu tenho que te pedir, segue esse canal, se inscreve aqui embaixo, curte o vídeo, porque esse conteúdo aqui eu quero que ele seja um conteúdo que te agregue resultados e te ensine a entender sobre uma ação da maneira simples. E eu vou recomendar também para você, se você estiver vendo esse vídeo de manhã, tomar um cafezinho, tá? Porque aqui é uma dinâmica até um pouco simples de explicar. Eu não sei se vai ter nem 10 minutos de vídeo, porque quando a Klabin cai, né, mesmo oferecendo aí resultados incríveis, é muito fácil entender a mecânica da Klabin, né? Então, se você já entende um pouco de investimento, você sabe o motivo que a empresa está passando hoje com essa queda que a gente teve aí nos últimos meses, né? Nos últimos 6 meses aqui, a gente está com uma queda de 3,44. Eu também não sei se vocês estão ouvindo um cachorrinho de fundo, mas morar em apartamento tem a sua parte ruim, né? Às vezes você vai ter cachorro chorando e a gente precisa produzir vídeos para vocês, né? Então, deixa eu tomar um gole do meu café antes da gente começar esse vídeo. Bacana, vamos lá. A gente tem uma queda aqui nos últimos 6 meses de 3,37, parece tão inofensivo, né? Mas se a gente for puxar aqui no último ano, a gente teve 12,17 de queda em Klabin, tá? Bom, primeiro ponto que você pode estar pensando, o dólar tá baixo, a Klabin também tá sofrendo com isso, né? A gente tá com o dólar aí realmente em baixa nos últimos tempos, né? Mas a gente consegue ver que ele voltou às casas dos R$ 5, R$ 5,02. Então, não é somente esse fator. A gente tem também um EBITDA ajustado de 1,7 bilhões, que é 10% a menos com a comparação anual. E isso é muito por conta da parada da manutenção de câmbio, esses problemas, né, tem um prejuízo muito grande, né? Então a gente tem umas vendas totais de mais de 12% também, celulose mais de 16%, papéis 15% e embalagem mais 3%. Então, poxa, a empresa está crescendo, está vendendo bem, setor perene e tal. O que acontece com a Klabin, né? Sendo que o dólar também está voltando às suas casas normais, né? Então a gente teve um período um pouquinho conturbado aí nos últimos meses. Se a gente for puxar sobre o dólar aqui, né? A gente tem uma queda que a gente vinha de 6,65 e hoje R$ 5, né? Fechado o mercado, não abriu ainda. Então o dólar não está atualizando hoje. R$ 5,03 aqui, né? Para ser mais exato. Então o que acontece? Quando a gente investe em Klabin, tá? Deixa eu até voltar para o nosso relatório aqui. A gente mostra aqui, ó, a receita líquida atinge 4,9 bilhões no primeiro trimestre de 2026. Esse aqui é o release de resultados da Klabin, tá? Então o volume aqui aumentou, como eu passei para vocês. Celulose, fluff, né? Papéis, a quantidade de 3,7. Então assim, esses números aqui pra gente mostra que a Klabin realmente não paga dividendos, né? Ela reinveste todo o seu dinheiro. Então fica nessa expectativa de, pô, vai pagar, não vai pagar. E normalmente eles vão reinvestindo na empresa, que eu acho muito interessante, né? Klabin, quem investe em Klabin não pensa em valorização a curto prazo, é realmente no longo prazo. Então, né, aqui a gente tem que entender um ponto muito decisivo da nossa carteira. A empresa faturou mais? Faturou. Só que o dólar baixo prejudica esse número. Por que ele vai prejudicar o nosso resultado? Porque, por exemplo, a gente tem essa xícara aqui de café, né, maravilhosa, linda, e aí a gente vende ela a $5, né? A cotação atual de hoje, ela está sendo vendida a R$ 15. Vamos pensar números redondos para ficar mais fácil. Então, imagina que a gente tem esse papel, a gente exporta esse produto, e esse mesmo produto tem uma queda para R$ 4, né? Vamos baixar também para números exatos. A nossa caneca não vai custar mais R$ 15, ela vai ser reajustada. Então, por ser reajustado para R$ 13, automaticamente o nosso preço cai, porque a matéria-prima aqui no Brasil ele continua com o mesmo valor,
Só o dólar, quando a gente vende com preço menor. Então, é onde a Klabin sofre. E nós, investidores, também sofremos aqui com essa queda, tá? Então, a gente já vê que eles colocaram essa informação para a gente aqui logo em destaque, tá? Antes de começar aqui as informações de apresentação da Klabin. Então, a gente tem aqui, né, uma margem que passa essa informação mais clara para você entender o que eu acabei de te falar, tá? Então, a gente teve um aumento de 12% a mais aqui nas nossas vendas, né? O volume de vendas por produto no primeiro trimestre, papel, celulose e embalagens. A gente vendeu mais produtos, só que o maior problema, o preço do dólar quando estava, 4,89. Então, a gente produziu mais, só que o lucro praticamente não veio. E como a Klabin tem essa constância de reinvestir todo o seu lucro praticamente e não dar dividendos, ela realmente deixa um pouco o investidor um pouco chateado, porque fala, pô, quando vai ser o momento, né? Quando a Klabin vai chegar, vai soltar o dinheiro, vai soltar a cartinha, né? E fica nesse papo, pô, vamos reinvestindo, estamos trabalhando, estamos investindo mais. E o maior problema que a Klabin teve nesse primeiro trimestre aqui foi justamente a baixa do dólar. Então, a nossa caneca ficou mais barata, né? Para empresa, né? Para o consumidor final, não, ele pagou mais barato porque ele vendeu a 4 dólares e 80 centavos. Tem uma variação muito grande nisso. Então, quando a gente compra a Klabin, a gente está protegendo a nossa carteira em dólar, tá? Porque ela sofre muito com a queda do dólar. Então, tudo que a gente está passando, né, com essas baixas do dólar também, essa oportunidade que a gente tem que ter na nossa carteira, que eu já conversei com vocês, que a gente tem umas outras oportunidades quando essas empresas caem, né? Então, a gente pode também fazer aportes, né? Eu comprei algumas contas aqui da Klabin também, que eu até compartilho com vocês. A gente está quase com 500 ações da Klabin aí. Estamos com uma variação bem negativa ainda, né? Mas eu acredito que esse aqui é um cenário que logo, logo vai virar. Então, dito isso, né? O que eu vejo de oportunidade? A Klabin nesse preço aqui, meio que afundada, a nossa bolsa também está bem sofrendo bastante nesses últimos dias, né? A nossa valorização também aqui de ganho de capital, para quem já quase ganhou aqui, ó, tem até para mostrar para vocês, quase 5 mil reais de valorização, tá hoje com a valorização de 1.637, dá um pequeno susto, tá? Então, o que eu fiz nesse mês de maio para aproveitar as oportunidades? Eu realmente foquei em ETFs, né? Aumentar minha posição o máximo possível em ETFs e também aproveitei a queda da Klabin. Comprei mais algumas posições aí para diminuir meu preço médio, pensando na valorização no futuro. Porque assim, a gente já sabe que isso vai acontecer, tá? Não adianta a gente querer reinventar a roda, achar que não vai voltar mais. Gente, o dólar vai voltar até as suas máximas de novo. A gente sabe disso. Então foram um período de 2 anos que a gente viu que o dólar não tinha essa queda de 4,82, chegou a 4,89 esses tempos também, que eu fiz um vídeo para vocês. E, cara, a gente aproveitou as oportunidades também. Então, o investidor consciente, ele sabe que ele precisa, nesses momentos de euforia do mercado, tá todo mundo querendo vender, se desfazer, você tem que aproveitar essa oportunidade. Então, o que eu fiz como investidor, né? Pensando na minha carteira, nos meus investimentos. Eu foquei em dólar. Eu investi boa parte do meu orçamento esse mês em IVV. E também agora um aporte em Klabin, pensando na parte de proteção em dólar na minha carteira, tá? Então, não se assuste, a Klabin realmente reinveste, mas uma hora ele vai ter que distribuir esse lucro, né? Então, quem tiver mais posições aí vai ter um resultado absurdo de dividendos, tá? E lembrando, ações como Klabin, Pomo3, são ações que realmente não são pagadoras de dividendos, mas ela tem o poder da valorização ao longo prazo. Então, eu acredito muito no potencial da Klabin, vou continuar aportando nela, né? E aproveitei essa oportunidade. Seja inteligente, aproveite as oportunidades que o mercado oferece para você. Seja com a baixa do dólar, seja com a alta de outros investimentos para você realmente aportar em reserva de emergência ou uma reserva de oportunidade. Seja inteligente. Não se assuste com o mercado oscilando, porque afinal isso aqui é renda variável. Então a gente tem que estar preparado psicologicamente
e também bem para poder nessas quedas aqui não, meu Deus, eu vou ficar pobre. Não, calma, respira. O mercado tem a volatilidade, ela vai cair, vai subir. Se você investe em empresas boas, fique tranquilo. É uma maré ruim, né? Mas use essa maré ruim para poder favorecer os seus investimentos e você conseguir ter mais resultados, né? Eu tô aqui negativo hoje, R$ 3.000, quase R$ 4.000 do que eu tinha de lucro comparados com os meses atuais. E eu continuo investindo. Então, a resiliência do investidor que continua investindo tem um potencial de valorização absurda no longo prazo, tá certo? Falei que não ia falar 10 minutos, mas acabou chegando 10 minutos de vídeo. Quero te agradecer até aqui. Então, vou pedir mais uma vez, se inscreve nesse canal, curte o nosso vídeo e muito obrigado por assistir até aqui. E até o próximo.